Por que Jesus precisou morrer e ressuscitar? Esse é o maior mistério da humanidade. Você já parou para pensar por que Jesus teve que morrer? Se ele era o Filho de Deus, por que não simplesmente perdoou os pecados da humanidade sem precisar passar por tanto sofrimento? E mais, por que a ressurreição era necessária? Essa não é apenas uma história emocionante, é o centro do plano de Deus para a salvação do mundo. Hoje, vamos desvendar o verdadeiro significado da morte e ressurreição de Cristo, à luz da Bíblia. Fique comigo até o final, porque essa revelação pode transformar completamente a sua vida. Por que a humanidade precisava de salvação? Para entender por que Jesus precisou morrer, primeiro precisamos entender o problema do pecado. Desde Adão e Eva, o pecado entrou no mundo e separou a humanidade de Deus. Romanos 3, 23 afirma: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a consequência disso é terrível. A Bíblia declara em Romanos 6, 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Ou seja, o pecado exige uma penalidade, e essa penalidade é a morte espiritual e eterna. Deus, sendo justo, não poderia simplesmente ignorar o pecado. Alguém precisava pagar o preço. Por que Jesus foi o sacrifício perfeito? No Antigo Testamento, os israelitas sacrificavam animais para limpar os seus pecados, mas esses sacrifícios eram temporários. Eles não podiam remover completamente a culpa do pecado. Por isso, Deus enviou o sacrifício perfeito, o único capaz de pagar por todos os pecados da humanidade, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 22, explica: sem derramamento de sangue, não há remissão. E Jesus mesmo declarou em João capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele assumiu a punição que era nossa, tomou sobre si os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Isso é confirmado em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que Jesus precisava ressuscitar? Não bastava apenas morrer. Ele precisava vencer a morte. Se Jesus tivesse apenas morrido, o sacrifício dele seria como qualquer outro. Mas a ressurreição provou que ele era o Filho de Deus, e que sua vitória sobre o pecado e a morte era completa. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 17, declara: e, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ressurreição de Jesus é a prova máxima de que ele tem poder sobre a morte. Ele mesmo disse em João capítulo 11, versículo 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A ressurreição não apenas confirmou a divindade de Cristo, mas garantiu que todos aqueles que creem nele também terão a vida eterna. Agora vem a pergunta mais importante: o que isso muda na sua vida? O sacrifício de Jesus nos dá acesso direto a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz que a ressurreição nos garante a esperança da vida eterna. João capítulo 14, versículo 19, fala que a vitória de Cristo sobre a morte nos dá autoridade sobre o pecado. Já em Romanos capítulo 6, versículo 14, relata que tudo o que Jesus fez foi por amor a você. Mas agora cabe a você decidir se aceitará esse presente da salvação ou não. A morte e ressurreição de Jesus mudaram a história da humanidade. Agora, a pergunta é: você já entregou sua vida a Ele? Se essa mensagem tocou o seu coração, comente: eu creio em Jesus.
e compartilhe com mais pessoas. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre a Palavra de Deus.